Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto de extensão. Muito tem se ouvido falar sobre a série Adolescência exibida na Netflix. Se você ainda não assistiu, vale a pena, viu? É uma série muito interessante, aborda aspectos dessa fase da vida tão intensa e conturbada para a maioria de nós. Bom, apesar desses vários comentários e discussões que a gente tem visto por aí, a gente sente que faltam algumas nuances que ainda seguem negligenciadas no debate popular. Então, nós decidimos reunir 3 pesquisadores da psicologia, cada um que vai sustentar um pilar que a gente considerou importante para trazer novos olhares sobre a série Adolescência. Esses 3 pilares seriam a família, a escola e a machosfera. Essa roda de conversa tá demais e a gente espera que vocês curtam esse episódio do Podcast, que vai ser dividido em 2 partes, assim como nós gostamos de produzi-lo. Vamos à bio das convidadas e do convidado? Bom, a professora Janaína Thaís Barbosa Pacheco, ela já participou aqui de um episódio do Podcast, o episódio sobre os jovens e as telas, tá demais, confiram aí. Ela é professora da UFSPA, do Departamento de Psicologia da nossa universidade. Atualmente, ela desenvolve projetos de pesquisa nos seguintes temas: psicopatologia desenvolvimental, fatores de risco e de proteção em adolescentes e adultos jovens. Também trabalha no desenvolvimento e avaliação de intervenções em psicoterapia comportamental. E, por fim, na adaptação de instrumentos de avaliação de construtos relacionais às psicoterapias comportamentais contextuais. A nossa outra convidada, também é colega da UFSPA, é a professora Luísa Maria de Oliveira Braga Silveira. Ela também é do Departamento de Psicologia e também é psicóloga. A professora Luísa tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia escolar e educacional, psicologia e processos de inclusão, relações familiares e infância, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia escolar e educacional, inclusão, integração, ensino-serviço, em psicologia e relação família-escola. O terceiro convidado, por último, mas não menos importante, é o Murilo Martins. Ele é psicólogo formado pela UFSPA. Atualmente ele é mestrando da PUC do Rio Grande do Sul em Psicologia Social e integra o grupo de pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais. Ele realiza pesquisa atualmente sobre masculinidade e bolhas masculinistas na internet. Então, pessoal, primeiro eu agradeço a presença, a disponibilidade de todo mundo está participando aqui no Podcast. Para nós é uma honra ter uma mesa tão bacana, né, com gente tão interessante e tão bem formada e baseada em evidências científicas. Isso para a gente é muito importante, esse é o nosso viés, como a gente costuma dizer. E, então, já agradecendo a presença, eu queria já começar, porque eu acho que o nosso pano aqui vai dar, né, nossa conversa vai dar muito pano para manga. E então eu pensei da gente começar um pouco falando sobre a série, de qual foi a parte que impactou mais individualmente cada um de vocês. Acho que a gente pode começar pela minha tela aqui, a Luísa é a primeira. Pode ser, Lu? Pode ser. É difícil, assim, escolher, né? Eu acho. Teve tantos momentos impactantes, assim, né? Acho que cada um dos episódios que representa, assim, na minha leitura da série, né? Cada um representa uma faceta, assim, pra gente compreender o fenômeno que teve, né? Que ele retrata, assim. E muito como a gente falou naquele dia, assim, né? Eu acho que a complexidade de tudo isso que é retratado ali é gigantesca, assim, né? Então, acho que quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outras e aí parece que as outras não são importantes, né? Então, mas eu vou comentar citar uma cena que eu acho que tem a ver com um aspecto, né, que a gente comentou, que é sobre essa ideia, assim, né, tanto da complexidade como da vulnerabilidade, assim. Então, para mim, as cenas, né, são 2 cenas, assim, bem fortes, eu acho, no atendimento dele com a psicóloga ali, aonde ele
tem, assim, uma explosão de raiva, né, e é onde ele retrata, assim, né, até quem é da psico entende de um jeito, assim, bem específico, né, como aquilo reproduz uma série de questões, assim, da subjetividade dele, das relações, né, da própria relação dele com a terapeuta, mas ali me tocou muito, assim, eu fiquei super mexida, triste, assim, né, mas justamente por essa questão, assim, de ver o quão vulnerável, frágil, assim, é esse momento da vida, assim, né, e o quão um menino de 13 anos ali estava passando por várias coisas, né, ele cita ali vários fenômenos acontecendo, né, na vida pessoal dele, né, no desenvolvimento psicossexual dele, no desenvolvimento acadêmico dele, nas relações familiares, né. Então, assim, essa construção da identidade na adolescência, né, eu acho muito importante o que a série traz, assim, para a gente discutir sobre esse viés também. Então, eu destacaria essa cena, né, que é do terceiro episódio ali, que foi um aspecto que me tocou bastante, assim. Tem várias, né, depois a gente pode comentar outras, mas de primeiro, assim, de pronto, eu colocaria essa. Murilo? Eu acho que, para mim também, eu vou falar não de duas cenas, mas acho que de dois momentos diferentes da série que apresentam um mesmo pano de fundo, assim, que são uma cena no primeiro episódio, logo no começo da série, que mostra o quarto dele, né? Quando a polícia entra na casa e mostra o quarto dele, ele fez xixi nas calças, ele xixi na cama, né? Assustado com a situação. E depois, a outra cena, acho que são só essas duas cenas que aparecem no quarto dele, então no final, né? Na última cena mesmo da série. Eu assisti o primeiro episódio e demorei alguns dias assim para assistir o último. E quando eu assisti o primeiro, me marcou muito aquilo, porque o quarto dele era o quarto de uma criança, assim. E eu assisti a série já sabendo do que ela era, então para mim foi muito chocante, assim, né? Tipo, quando mostrou o quarto dele, era o quarto de uma criança, e quando na última cena, quando o pai dele retorna, ele também, para mim, de novo, eu fui relembrado, assim. Ele é uma criança, assim, né? A decoração do quarto, a cama, né? As cobertas, assim, bastante infantis, assim, claro, ele já na pré-adolescência, mas também uma criança, de alguma forma. Então, acho que essas cenas, assim, me marcaram bastante, essas duas, com né, nesse mesmo local ali, que era o quarto dele. Então, para mim, foram essas. Bom, agora a Jana, só para dizer também que agora eu tô meio que mediando, assim, mas depois vai começar uma coisa um pouco mais dinâmica, e aí a gente vai passando a bola para cada um. Bom, primeiro, obrigada, né, Simone, tá aqui de novo no podcast, nesse projeto tão legal da universidade. Eu vou para o último episódio, a cena dos pais conversando, para mim foi o ponto alto, assim, da série, no sentido de me mobilizar, acho que resume, assim, muito todas as vulnerabilidades que estão presentes ali, né, dele, da adolescência, do adolescente, da família, dos pais, né. Então eu fiquei assim muito tocada, porque achei que é uma conversa que muitos pais, assim, engajados, né, no processo de educação dos filhos, na parentalidade, nos cuidados, enfim, teriam conversas como aquela, assim, né, que é uma conversa de tentar checar de alguma forma onde erraram, ao mesmo tempo se desculpando a si mesmo, né, a gente fez o melhor, eu trabalhava muito, eu tentei fazer de uma forma diferente do que os meus pais fizeram comigo, né? Tem um momento assim que eles dizem, né? Ele pergunta, o pai pergunta para a mãe se ele foi um bom pai, e ela pergunta também se ela foi uma boa mãe, né? Então eu achei assim uma conversa muito tocante, assim, sabe? E uma conversa de uma família muito ok, assim, né? Famílias sem dramas tão grandes como aquele que aquela família está vivendo poderiam perfeitamente ter aquela conversa. Pode falar, Murilo.
também acho... Claro, a gente pode falar de cenas, né? Mas acho que uma das características mais chamativas da série é ela ser em plano sequência, assim, né? Cada episódio é uma grande cena e eu acho que isso também puxa a gente muito, assim, para a história da série, né? Uma coisa que quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando, nossa, olha o tempo que tá passando na série ao mesmo tempo que tá passando aqui na vida real. Isso é muito raro da gente ter, né? De a gente assistir um filme, uma série que a gente consiga fazer esse paralelo, assim, né, do tempo. Então, eu acho que a série, nessas cenas longuíssimas, assim, ela chama muito a gente fica muito preso. Então, isso eu acho que é muito interessante também de pensar quando a gente fala das cenas da série, né, que são, de alguma forma, também super longas, assim. Eu concordo com todas as cenas, assim, também achei que todas as que vocês comentaram também me marcaram bastante. Mas eu acho que a que mais me marcou foi a forma como ele tratava. Daí não é uma cena, né? Na verdade é todo um episódio. A forma como ele tratava a psicóloga. Aquilo pra mim achei muito chocante. E eu já comentei com algumas pessoas, até com alguns de vocês. Eu acho que a Jana também teve a mesma sensação que eu. Eu até o final ainda achava que ele podia ser inocente. Eu queria dar o benefício da dúvida para ele ainda até o final. E assim, vocês já pensaram sobre isso? Assim, por que às vezes a gente demora... Porque para algumas pessoas ele fez e pronto. Hoje até eu também já analisei, já vejo que sim, tem evidências suficientes para mostrar que... Mas por que será, né? Que naquele momento ali a gente ainda quer que ele seja inocente. Parece que a gente tem mais dificuldade, às vezes, de enxergar os fatos mesmo, claramente, né? Eu acho que é um pouco, assim, já que, né, tivemos uma percepção parecida até um determinado ponto da história, eu acho que é um pouco efeito da arte, sabe? Acho que isso que o Murilo traz, assim, da forma como é filmada, né? E que traz, assim, leva a gente para mais perto da história, né? Como se a gente estivesse vendo, assim, aquilo tudo acontecendo. E eu acho que a arte, ela mobiliza coisas da gente, né? A gente entra, né, pelo menos no primeiro momento, antes de entrar toda a racionalidade, todas as análises que a gente leu, que a gente conversa, que a gente discute, enfim, né? Então, acho que é o da gente, assim, que aparece, né? Eu depois entendi que eu estava, assim, meio que negando aquela possibilidade, né? Querendo resgatar alguma coisa daquela criança de 13 anos ali, né, até o final, assim, né, 2 horas depois que terminou, eu pensei, não, realmente, tudo indica, todo mundo está entendendo que ele, de fato, foi a pessoa que cometeu aquele crime, né, mas eu acho que isso é muito efeito da arte, a gente responde de acordo com a nossa própria história de vida, nossas próprias expectativas, né, que é o que eu acho muito bacana. Pode falar, Lu. Eu também, de alguma forma, assim, também tive essa sensação, principalmente na cena ali, na sessão dele, né, com a terapeuta que é retratada ali, aonde ele diz, né, não fui eu não fiz isso, né, eu também fiquei pensando, tipo, então, né, será mesmo, né, o que será que aconteceu? O vídeo não pegou algum canto? Foi algum ângulo do vídeo que não mostrou que entrou outra pessoa na cena? Sei lá, sabe? Eu também fiquei nessas, assim. Mas eu acho que, no meu caso, assim, também era meio um desespero, assim, de querer que tivesse algo, né, bem isso que a Jana falou, assim, né, da gente resgatar um pouco do lado saudável dele, assim, né, e de ver que sei lá, pudesse ter se atrapalhado, mas não tanto, né, pudesse ter rompido, assim, como ele fez com ela ali, né, em alguns momentos, mas que não tivesse tido algo tão, né, assim, uma repercussão tão horrível como foi aquela, né. Sim. E será que não tem um pouco da gente, às vezes, também normalizar certos comportamentos tóxicos, assim? Vamos pegar mesmo a relação ali que ele teve com a psicóloga. Tóxico, não sei se é a palavra certa, tá? Desculpa. Aqui é a pessoa comum do quarteto, não sou especialista, falando. Mas um comportamento, assim, mais misógino, assim, que ele teve com relação à psicóloga ali, às vezes eu acho que a gente normaliza um pouco essas questões. Será que
que não é isso também um pouco, assim, que a gente meio que passa um paninho quando, especialmente meninos pequenos, têm um comportamento assim? Não sei, tô dando aqui ideias, vamos pensar sobre isso. Acho que... Opa, o Lu quer falar, né? Eu acho que a primeira coisa que eu penso, assim, é que acho que concordo muito com a Jana, assim, sobre essa questão de ter um papel da arte ali. Eu acho que a série aproxima a gente muito daquela família. Eu sinto que aproxima mais a gente da família, principalmente quando a gente termina a série, né? A gente tá muito... Eu me sentia muito próximo, assim, com pena, sofrendo um pouco junto ali. Eu acho que, de alguma forma, a gente não quer que seja verdade, né? E eu acho que isso é... Tem uma série, uma vez que eu assisti, assim, que o desfecho do casal principal já tá dado no primeiro episódio. E daí a gente vai assistindo a série e fica, não, mas quem sabe dá uma reviravolta e na verdade eles estão juntos. E os comentários, todo mundo, não, mas eu achei que eles iam ficar juntos, mas a gente tá no primeiro episódio, né? Então, eu acho que tem um pouco assim, eu não queria, sabe? Não queria dar uma angústia, assim. Eu ainda tô pensando sobre o que tu perguntou agora, Simone, mas... Não, pode não ser também o fator principal, mas será que não tem aí uma passadinha de pano que a gente costuma dar? Eu acho que, assim, acho que tem um componente desses, assim, né? Também não sei. Acho que tem várias camadas disso, né? Assim, da relação dele com a terapeuta, né? Então, uma delas eu acho que pode envolver isso, mas eu acho que tem algo que vem antes disso, assim, que é mais, assim, dessa relação e da questão dele, enfim, ter essa busca, assim, né, pela identidade ou pela questão do próprio self dele, assim, em relação a se afirmar, e daí dentro dessa cultura, dentro do contexto que ele estava, né, do que ele traz ali, né, de ser um menino que era agredido, um menino que era constantemente desvalorizado, que não se sentia, né, então acho que o fim ali daquele episódio também diz, né, ele fica desesperado para ela dizer que gosta dele, né. Então, eu acho que o ataque de raiva dele fala mais disso do que de uma questão de masculinidade ou de misoginia, sabe? Não que não tenha, não quero passar o pano, sabe? Mas talvez, assim, psicologicamente falando, eu vejo primeiro isso como uma questão muito intensa e que talvez se grude nessas outras coisas, ou essas outras coisas contribuam, né? Tipo, uma sopa, né? Bota ali mais alguns ingredientes, mas eu acho que essa outra questão, assim, do self dele, da identidade, da necessidade, né, de ser reconhecido, né, e de se constituir a partir disso, assim, né, porque na adolescência o que acontece vai muito nesse sentido, né, de que quem eu era antes e quem eu vou ser agora, né, e esse meio do caminho é que é dureza, né, e nesse meio do caminho ele encontra muitas dificuldades, né? Muita gente, muitos contextos que não validam ele, assim, né? Que não valorizam, que não, né? Dão esse suporte, assim, para ele seguir, né? Eu achei, assim, o terceiro episódio o mais difícil de analisar, embora eu seja psicóloga como o Murilo e a Luísa, assim, e até achei interessante porque na nossa reunião de pauta a gente não falou do terceiro episódio. Quando terminou eu pensei, gente, a parte mais difícil a gente não falou, né? Por que eu acho difícil, assim? Primeiro que não fica claro para mim qual é o papel daquela psicóloga ali. Né? Eu entendi que ela estava mais a serviço de produzir um parecer para o julgamento do que um trabalho de psicoterapeuta, né? Então acho que essa diferença é determinante, na minha opinião, assim, né? Na postura que ela tem, assim, diante dele, né? Ela tem que produzir, o que eu entendi que ela está fazendo ali é produzir um parecer com relação àquele adolescente para levar para o julgamento. Né? Se fosse uma postura de psicoterapeuta,
Eu acho que as coisas seriam um pouco diferentes, embora entendo que a manifestação dele fosse muito na linha do que a Luísa trouxe, assim, né? Mas aí eu acho que como psicoterapeuta, assim, tem essa nuance, nem dá para desconsiderar a gravidade do que a pessoa fez, a criança fez, mas também é papel da gente conseguir entender o contexto de vida que produziu aquilo ali, né? Que fez com que daqui a pouco um garoto de 13 anos cometesse um crime. Assim. Então, eu acho que não é passar pano, eu acho que é contextualizar a partir da perspectiva do sujeito, né? E pensar também, bom, formas para que aquilo não aconteça em outros momentos da vida dele também, né? Mas eu achei assim, eu mais enxerguei ela como uma técnica a serviço do julgamento, que é uma tarefa do psicólogo super bem, tá, beleza? Mas não como uma psicoterapeuta. Mas eu acho que o que ele produz com ela e a relação que ele faz com ela é como se fosse, né? Com certeza. E aí o que aparece dele é o que apareceria numa relação terapêutica também, né? Certamente. Eu acho que essa foi uma questão, assim, que eu vi bastante falarem, assim, ou não terem entendido muito bem qual era realmente a função dela, né? Que realmente ela estava ali para fazer uma avaliação para levar para o juiz, né? Acho que isso fica claro, no caso é dito, mas no decorrer do episódio isso a gente começa, mas ela está fazendo uma intervenção, né? Enfim, eu penso também que essa questão de talvez, né, se a gente olhar para a série, para o Jamie ali como um sujeito, né, como um indivíduo, talvez sim a gente tenha que levar em consideração, né, todas essas questões de misoginia, sempre temos que levar, mas acho que a série, ela está falando realmente sobre como a gente está educando, né, os meninos. Então, o que eu entendo é que ela é muito menos sobre o Jamie e muito mais sobre os meninos que estão sendo criados na nossa cultura, né? E eu acho que isso também se liga com a gente não querer que ele fosse culpado, né? Porque eu acho que dizer um pouco assim, é a nossa culpa, assim, né? Claro, entre aspas, mas acho que é isso que a gente está criando, então a gente não quer, não quer. Errado, então, né? Aquela coisa, não quer assumir não quer enxergar isso, né? Eu acho que agora falou bem importante, Murilo, também, porque a série, claro, vocês têm um olhar técnico, né? Mas para mim, eu acho que para a grande discussão que gerou aí, ela serve também muito para a gente se questionar será que a gente está indo para o caminho certo, será que de onde é que nasce a misoginia, para pegar um dos aspectos da personalidade dele, são muitas camadas ali, né? E eu acho que, claro, quando a gente pegar casos isolados ali, né, e pegar o Jamie, pegar outros incels e outros red pills que tem por aí, eu acho que se a gente fosse fazer uma avaliação mais aprofundada dos indivíduos, eu acho que a gente sempre vai perceber uma falta, uma carência, né, quer dizer, o ódio às mulheres e outros aspectos talvez não tão legais da personalidade dessas pessoas, ela vai nascer da falta, vai nascer de carências, de buracos, de violências, né? Não só de faltas, mas às vezes presença de violência. E eu acho que isso, se a gente colocar o Jamie como indivíduo genérico, a gente enxerga ali coisas muito comuns, né, da escola, do virtual, das relações masculinas, enfim, que para nós vai ser... Agora a gente vai ter que debulhar isso aí, a intenção é começar um pouquinho hoje, né? Eu não sei, Jana, se tu queria falar. Achei que tu queria falar, mas pode ter sido impressão. Não, até não tinha me manifestado, mas posso falar. Não tinha. Pois é. Eu acho que o cerne da questão se é que dá para pensar, resumidamente, um cerne da questão, porque acho que tem muitas coisas ali, né?
Mas eu acho que essa questão da vulnerabilidade, assim, sabe? Da vulnerabilidade do adolescente. Acho que a Luísa trouxe uma coisa que me parece, assim, bastante determinante para que as coisas aconteçam dessa forma, nessa faixa etária, assim, né? Embora não seja só nessa faixa etária. Mas, digamos, cada vez mais nessa faixa etária, né? Acho que do ponto de vista desenvolvimental, assim, a adolescência é uma fase em que o indivíduo vai consolidar, né? Vai consolidando ao longo da adolescência, né? A sua personalidade, assim, né? Tanto na sua forma de ser no mundo, no universo, né? Os seus valores. Então, é um momento muito, sempre foi, né? Um momento muito, assim, especial do desenvolvimento, mas também muito vulnerável, né? Então, todas essas coisas que a gente ouve sobre adolescente, né? Que se afasta da família, que a influência dos amigos, a influência da escola. Então, eu não gosto de pensar assim muito dramaticamente, né? Porque eu acho que também tem está a serviço de alguma coisa a gente pensar que o adolescente é sempre um problema e é sempre uma coisa difícil para todo mundo. Eu não tenho essa perspectiva, mas a gente tem que entender que é um momento complicado, né? E aí, se a gente coloca esse adolescente nessa sociedade que a gente está vivendo agora, eu acho que fica, né? A gente consegue perceber assim a delicadeza desse processo, né? Assim, quão expostos eles estão nesse momento de fragilidade, de se afirmar, né? Então, ali a gente tem, na minha visão, assim, a gente tem um menino de 13 anos que está tentando se afirmar num espaço com as características que ele tem, né? Ele não joga futebol, ele não dá para o boxe, ele gosta de desenhar, ele não é o mais popular da escola, né? Mas ele precisa se encontrar de alguma forma. E não é que ele precisa porque ele quer, ele precisa porque ele é demandado socialmente a se encontrar. Então, é uma sociedade, né, uma cultura que demanda uma coisa do adolescente, que é bastante exigente com o adolescente, né? Mas que oferece um mar de confusões para ele, sabe? Então, eu acho que é um processo. A série, para mim, fala muito disso, assim, né? E aí eu acho que os episódios vão trazendo essa questão da escola, da família, né? Do grupo ali, da comunidade, aquele episódio que a polícia vai na escola, que conhece um pouco aquela realidade daquela comunidade que eles vivem, né? E uma coisa que tu falou agora, também fiquei pensando, né? Não sei se a gente chegou a falar naquele outro episódio que a gente gravou, Jana, que a gente falou sobre telas e tal. Mas uma coisa que eu acho super preocupante, assim, como cidadã e mãe, enfim, é que, por exemplo, enquanto eu fui crescendo e fui sendo adolescente, eu cometi muitos erros. Muitos. Mas o meu público era muito reduzido, né? E assim, às vezes cometia uns deslizes ali perto do teus, né, do grupo de 5 pessoas no máximo, sei eu, às vezes na sala de aula. E aquilo também meio que esfriava. E hoje tudo é postado e caiu na rede, é eterno, porque sempre vai ter alguém que vai dar um print, que vai gravar, que vai salvar. E aí acho que isso a gente falou naquele outro episódio. O bullying hoje, tu não consegue mais trocar de escola e acabar com o bullying. Porque aquelas pessoas vão continuar te perseguindo online. Então é muito mais difícil do que era na nossa época. No episódio... Eu não sei como é que era a tua época, mas a minha da Lu e da Jana. Não, na época do Murilo. Só um comentário. No último episódio, os pais cogitam ir voltar para a cidade natal da família da mãe, né, que é Liverpool. E eles debatem exatamente isso. E a filha deles diz isso para eles. Não adianta, a gente vai, no início vai ser bom, mas vão descobrir e vai ser pior. Né? Porque não tem mais, é muito difícil tu manter alguma coisa no nível privado, minimamente privado, né? A Luísa ia falar alguma coisa. Não, eu ia dizer isso, assim, né? Não tem mais fronteiras, assim, né? Esses dias estava comentando também justamente sobre a série, né? Na família, assim, meu irmão também tem filhos, a gente estava conversando e veio essa questão, assim, né? Poxa, a gente sofria, né, bullying ou essas coisas na escola, e era isso, era fulano da turma tal, no máximo era isso, né?
era fulano da 52, era a Beltrana da 73, e era isso, né? E agora não tem fronteira, né? E é isso, vai trocar de escola, mas vai saber que lá na outra, ela veio para essa escola porque na outra escola acontecia não sei o quê, né? Enfim, tem todo o histórico esse da rede, que não é o histórico da pessoa, né? Mas é o histórico da rede. E aí isso fica muito, eu acho realmente muito cruel, assim, com os jovens, assim, né? Esses dias até eu participei de um evento que eu vi que o Ministério Público está fazendo uma série de palestras e de ações nas escolas sobre o bullying e o núcleo de prevenção à violência extrema, assim, de casos extremos, né? Que eu acho que é tipo esse, né? Que é retratado na série, assim. Então, realmente é algo que as pessoas precisam se preocupar, né? E eu penso, assim, que o segundo episódio, ele é o que mais nos dá informações sobre a adolescência que está se referindo ali, né, naquela série Adolescência de hoje. Eles têm... Eu saí da adolescência já vai fazer, assim, uns 8, 9 anos, talvez, não sei, dependendo de como considerar a idade da minha adolescência. Mas eu não conheço esses códigos que eles mostram na série, eu não conhecia, né? Para mim foi novidade, assim, apesar de saber uma coisa ou outra, assim, mas eles têm seus próprios códigos, né? Tá tudo na internet. Eu acho que o mais importante, que é ali o principal, talvez, assunto que veio à tona com a série, é como tem uma ideologia que está perpassando, assim, as relações deles, que não é uma ideologia que surge do nada, né? Eles falam ali do Andrew Tate, eu acho, né? Que é um ex-boxeador, kickboxer, sei lá, empresário que é responsável por espalhar ideias misóginas, né? Essas ideias que têm a ver com a esfera masculinista da internet. E tá todo mundo ali, não só os meninos, mas também as meninas, né? Utilizando dessas ideias, né? Perpassando a questão do queixo da mandíbula marcada, né, do 100, que 80% das mulheres se interessam por 20% dos homens. Então, isso, eu acho que esse episódio ele serve muito para mostrar, olha, isso aqui tá presente, é desse jeito que eles se relacionam, assim, né? E eu acho bem interessante que veio muito à tona a questão dos incels, né, com a série. Eu acho que é um assunto importante, mas na minha compreensão, em nenhum momento a gente tem certeza ali, ou é de fato expresso que o Jamie ele estava envolvido diretamente com as ideias dos incels, né? Eu acho que a série, os incels, então, acho que dá para dar uma explicadinha, assim, que eles são um grupo, né, um subgrupo dentro da chamada esfera masculinista, ou machosfera, ou manosfera, né? Em português a gente vai ter várias formas assim de se referir, que existem diversos subgrupos que são heterogêneos assim entre si, mas têm em comum, de forma geral, essas ideias que são misóginas, né? A ideia de que eles então tomaram, né, a Red Pill, ali uma referência à Matrix, e eles conseguem agora entender então que a sociedade foi enganada ao acreditar que as mulheres, na verdade, são minoria, né? Então eles entendem que não, que isso é uma enganação e que os homens têm que dar a volta por cima, né? Então uma resposta clara aos avanços do feminismo e dos direitos femininos, né? Então os incels são um grupo ali que tem essas ideias que muitas vezes se tornam extremas e que acontecem no mundo real, também fora da internet, de que eles não são bonitos, que eles não têm poder, que eles não têm dinheiro, então eles nunca vão conseguir ter um relacionamento, né? Mas tem outros diversos grupos ali, e o que se vê, assim, e eu estava vendo um vídeo muito bom, depois eu vou recomendar aqui um influenciador no Instagram que eu acho muito bom, que fez algumas dessas reflexões, assim, que a gente tem meninos muito jovens que estão muito inseguros sobre sua aparência, sobre a capacidade deles de criar uma relação amorosa com uma menina,
E aí eles não acham na vida real, ou no mundo físico, entre amigos ou na escola, suporte, talvez respostas, ajuda, e eles vão encontrar esse suporte nesses grupos na internet, nessa esfera masculinista, seja com os incels, seja com o Men's Going Their Own Way, seja com Andrew Tate, seja com os pick-up artists, que são todos dessa mesma bolha. E aí lá eles recebem esse apoio, lá eles recebem esse cuidado, seja para melhorar ou seja para, né, para ficar numa melancolia, assim. Então, o que a gente precisa fazer, quem sabe, para dar esse suporte, então, que eles estão procurando na internet, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Mas tu acha que esses grupos, já tudo bem, pode ser um apoio, mas para melhorar, não sei. Tem algum... Para inserção, para dar um sentimento de pertencimento, né? Isso, na verdade, não é novo, né? Assim, há muitos anos atrás, e aí vai a data de nascimento junto, né? Eu estudei adolescentes autores de atos infracionais, né? Comecei a fazer isso no mestrado, doutorado, depois eu segui um tempo. E uma das coisas que a gente via há 20 anos atrás, né? Eu tenho mais ou menos 20 anos de doutora, o que a literatura falava naquele momento era de que muitas vezes os jovens da periferia, eles se aproximavam, né, dos grupos que cometiam atos infracionais nas suas comunidades por um senso de pertencimento, porque aquilo ali acendia eles socialmente no grupo. Aquilo ali dava um senso, aquele comportamento dava um senso de pertencer a alguém, a algum lugar, de ser valorizado por algo que ele fizesse, né? Então, eu acho que é muito isso que a gente estava falando antes, né? A adolescência, o adolescente, ele precisa, para fazer essa transição, ele precisa se sentir pertencendo a algum lugar, a algum grupo, né? E o grupo de pares tem um papel importante, ele não é determinante, né? Até onde eu conheço a literatura, assim, os amigos, eles não são necessariamente determinantes, eles são um fator de risco para a adolescência, né, para problemas na adolescência quando isso acontece, assim também como são fatores de proteção. Bons amigos, boas parcerias, bons pares são muito importantes na adolescência, né? Então, acho que não é que esses grupos que eu acho que foi legal o Murilo agora esclarecer, né, até o que são os incels, né? Que na verdade é celibatário involuntário, né? Porque a gente fala a sigla e supõe que todo mundo sabe o que é. Como um senso de pertencer a algum lugar, eu acho que é super isso, assim. Não, eu super concordo, mas eu acho que é uma inserção no grupo bem ruim, não sei dizer, mas eu acho mas que não. Exato, claro que não, mas eu acho que o que a gente traz, né, o que a Jana apontou também é isso aqui, na ausência de outros espaços, né? Porque não tinha, por exemplo, no caso do Jamie, né? Ele vai ser cooptado. Não tinha outro. Ou ele vai para aquilo ou ele fica sozinho, né? E estar sozinho nunca é uma opção, né? Para uma pessoa que precisa se constituir no espelho de algo, né? Seja para ser igual ou seja para ser diferente. Né? Então, ele acabou, né, como muitas situações são, nesse movimento de estar em algum lugar. Né? Isso eles acabam, eu li, né, agora eu não vou saber se é no livro que eu estou lendo ou se foi alguma coisa que eu li na internet, que eles acabam jogando naquele Discord, usando a plataforma do Discord para jogar e tal, e ali dentro tem comunidades incels e dessas, e aí eles meio que são pescados dali, né? Exato. E assim como o Telegram, o Discord não tem nenhum controle praticamente, né? E eu acho que é muito interessante uma coisa sobre o pertencimento e sobre a ascensão dentro desses grupos. Na própria série, no último episódio, é mostrado que o Jamie vira uma figura importante dentro do grupo, né? Dentro desses grupos, dessas subculturas da internet. Tem um cara, né, na loja que aborda o pai dele e diz, não, olha, a gente já está tentando, a gente pode juntar dinheiro para pagar um advogado para ele. A gente tem provas ali mostrando que, né, o corpo da menina ficou de um jeito diferente do vídeo, e isso é uma realidade dentro desses grupos, né? A gente tem dentro desses grupos famosos, assim, né? Principalmente os que cometem violência
contra pessoas na vida real mesmo, né? Então, esses ataques em escolas, muitas vezes, nos Estados Unidos, principalmente, muitas vezes tem a ver com esses grupos virtuais. Os ataques que aconteceram em escolas aqui no Brasil, como o do Realengo em 2011, se não me engano, também estava ligado a grupos virtuais. Agora, muito recentemente, né, que a gente descobriram essa questão de que estavam tentando fazer um ataque no show da Lady Gaga, principalmente contra, né, claro, o principal público, pessoas LGBTQIAPN+. Então, esses grupos, eles também recrutam pessoas para um espectro político muito específico, né? Eles propagam não só misoginia, mas também homofobia, transfobia, gordofobia, racismo, né? E eles atraem para um espectro político que é o que eles chamam de alternative right, né? A direita alternativa, né? Que se diferencia da direita tradicional exatamente por ser fora do governo, né? Por ser fora das leis de alguma forma. Então, é isso. A série mostra ele se tornando famoso dentro desse grupo. Assim. Mas infelizmente essa extrema direita que a gente chama no Brasil está chegando no poder e está fazendo as leis, né? Mas vamos lá. Vamos seguir para o... Desculpa. Eu posso fazer só um comentário? Eu acho super importante isso que o Murilo falou em termos de análise da série, assim, de que não está claro que ele está num grupo, que o que ele fez decorre de um processo de estar num grupo, mas de que ele até talvez viesse a estar, né? Estaria se encaminhando, assim. Eu acho muito importante porque isso traz também uma dimensão assim mais que pode acontecer, né? Assim, acho que... Sim. Desculpa, eu te interrompi. Não faz... Mostra que não é como se ele estivesse exatamente numa facção. Exato. Ele estava, de repente, começando ali, até se destacando. Deu a entender mesmo por aquele rapaz ali na loja que o pai dele foi comprar removedor de tinta, né? Eu acho que é essa ideia também de não ter uma causa, né? Não tem uma causa que fez acontecer aquele fato. Né? Então, eu acho que essa ideia também pode ser, aquilo contribuiu, ele estava tentando se inserir, ascender nesse grupo, né? Existem essas hierarquias dentro desses grupos, mas realmente não fica claro, né? Não, e acho que isso a série teve de bom, assim, ela mostra o quão complexa é essa fase da vida e como a gente, por exemplo, os pais ali, a gente às vezes fica totalmente perdido, não sabe o que fazer, enfim. Bom, mas a gente agora vai seguir um pouco adiante. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre essa família, a gente tentasse se aprofundar um pouquinho, né, nos três personagens da família, além do rapaz, né, que ele tem uma irmã e o pai e a mãe. Eu vou começar com a Jana, que estuda parentalidade, e depois a gente segue. Pois então. É violento ou não é violento? Exato, né? Esse debate assim, sobre a presença da violência na família. Né? Eu tenho uma percepção da família como uma família mais preservada do que uma família com assim prejuízos importantes, assim, ou com rupturas, né, da parentalidade nos sistemas ali da família, né? Eu acho que foi uma família que foi pega de surpresa com uma atitude do filho que não imaginava que estivesse acontecendo, e acho que isso é assustador para quem assiste a série. Eu acho que todo o terror, assim, que decorre, que acho que a gente tem que cuidar, porque não é por aí, né? Não é causando pânico que a gente constrói nada, assim, né? Mas eu acho que grande parte, assim, do pânico que foi gerado pela série, e muitas discussões que eu vi na internet, e textos publicados, enfim, eu acho que decorre disso, assim, da possibilidade de você, como pai, como mãe, ser pego de surpresa de um comportamento que o teu filho fez e que tu não tinha a menor ideia de que ele poderia fazer, né? Então, e aí, dali para frente, eu achei que foi uma família que, assim, suportou, deu o suporte
que podia dar, que conseguia dar, que tinha naquele possível naquele contexto, né? Então, o último episódio, para mim, fala muito disso, assim, né? Essa conversa que os pais têm de tentar se avaliar, de tentar ver onde erraram, sabe? A mãe fica, assim, se sentindo um pouco culpada porque ela não estava na sala quando o pai viu o vídeo, né? Então, ela se sente, assim, pior, ela tem uma certa compaixão do pai porque ele assistiu a cena, né? Então, eu achei, assim, que essa parte de ser pego de surpresa, né, uma família, assim, que os pais trabalham, estão preocupados com os filhos, ele conta ali, né, o meu pai foi violento comigo e eu não quis ser assim com os meus filhos, né, mas será que eu devia ter feito mais? Será que... E aí tem uma coisa bonita que eles fazem, que ela diz assim, eu prefiro pensar que talvez eu pudesse ter feito mais. E eles concordam com isso, tá? Talvez nós pudéssemos ter feito mais, né? Que eu acho que é. E aí, mais à frente, a menina, a filha tem uma conversa, que é uma irmã também, assim, que tá sofrendo com aquela história, ela diz, né? Ela virou a irmã do Jamie, né? Todo mundo fala dele, fala dela, enfim. Mas ela fala umas coisas bonitas ali do aniversário do pai e tudo, e ele se pergunta assim, ela saiu de nós? Como se eles não pudessem ter produzido, entre aspas, uma filha tão afetiva, carinhosa, né? E aí a mãe diz, mas ele também saiu de nós. E isso é uma coisa muito... eu acho que a série desconstrói muito, assim, essa ideia de que os pais controlam tudo, que vão saber de tudo, que, né, que vão impedir o pior. Não vamos. Tentamos, mas não vamos. Né? Tem coisas que eu acho que as famílias podem fazer para proteger, que a gente sabe, sim. Vamos controlar tudo sob hipótese nenhuma, sabe? Então, eu empatizei com a família. Não acho que é uma família perfeita, mas eu empatizei com a família. Tá, então eu já vou colocar aqui o contraponto. Eu acho, não, eu concordo com tudo que tu falou, Jana, imagina. Eu acho que sim, é uma família mais ok do que degradada, enfim. Mas eu achei o pai, embora não tenha, que eu acho que ele não comete realmente grandes violências físicas, mas eu achei a forma como ele se comporta, para mim, que eu acho que sou uma pessoa mais sensível, realmente, né? Eu tenho essa característica. Eu achei ele violento, no jeito que ele falava e dava murro, sabe? Eu não lembro se ele deu murro na parede, mas ele tinha, assim, para mim, acessos de fúria, e que ele tinha todo o direito de ter, inclusive, tá? Não tô minimizando aqui o sentimento dele. Mas que eu acho que a mãe e a filha me pareciam, eu olhava para elas e achava que elas estavam com medo. Não com medo de que ele ia bater nelas, sabe? Mas, ai, aquilo era uma coisa meio paralisante. Essa foi a impressão que me passou, assim. Mas não vai eu acho que é uma impressão, né? Super possível ali, né? Eu acho que é super, super possível. É isso, são as nuances. Eu achei, Simone, que elas estavam, assim, assustadas com o quão desorganizado ele estava naquele dia. Eu achei que elas estavam... Ele se desorganizou, sabe? E aí eu acho que também tem um pouco isso, o lugar de quem pode se desorganizar na família. De quem pode sofrer, se desesperar, se descabelar, não saber o que fazer, ter uma atitude extrema. Quem pode, né? Então, às vezes eu acho que esse é um lugar que fica mais para a mulher, assim, né? Se manifestar dessa forma. Da minha parte também, né? De eu querer achar que ele tinha que segurar o ombro dele. Não, mas eu realmente achei um pouco violento. É que eu acho sempre que os homens, às vezes, sem se dar conta, assim como a gente também, em outras posições, né? A professora, às vezes, fala uma coisa, não se dá conta, né? Da posição em que a gente está. E eu acho que às vezes os homens não se dão conta que, às vezes, algumas reações deles são um pouco assustadoras pelo porte, pelo tom da voz, para talvez pessoas, assim, mais sensíveis como eu, né? Mas, assim, eu não estou invalidando o sentimento dele, eu acho que ele tinha todo o direito. Eu ia dar um ataque de pelanca muito pior, mas
mas eu achei ele um pouco assustador. Mas eu super concordo, talvez também seja como que eu percebo os homens, né? Os homens da minha vida talvez sejam um pouco mais contidos, e eu também me assustei de enxergar assim, por eu não ser a profissional que vocês têm, né? Eu acho, eu tendo empate, assim, eu te entendo, acho que tem né, a gente pode pensar, assim, um pouco do que eles contam, porque aparece ali o dia, né, bem como o Murilo falou, tem um tempo real ali de um dia, né, ali, de várias cenas de um pedaço do dia, mas o menino conta a história do galpão, a mãe, né, conta, acho que alguma coisa, a menina também, não me lembro se teve alguma outra alusão a uma outra situação em que o pai também é uma pessoa com menos controle, digamos assim, né? E eu acho que tem isso que a Jana falou. Eu percebo não que elas estão talvez assustadas, mas eu acho que tem ali um jeito da mãe de tipo entender ou prever aquilo e saber que daqui a pouco, né, vai passar, e ela segura a onda ali, né, dá uma ajeitada na filha ali, vai pro lado da filha, elas conversam, né, entendem um pouco esse jeito do pai, assim, que é muito mais com, talvez até com coisas dele, assim, né, ele se desorganiza com ele, com as coisas dele, né, não em direção a uma outra pessoa, assim, fora a situação dos meninos ali, né, que ele foi mais ali, né, ultrapassou o limite dele, digamos assim, né, mas ainda assim, né, ele não bateu naquele menino, né, ele deu um sacudidão e tarará, queria pegar o guri, né, mas enfim, não, eu acho que tem talvez uma expressão, assim, não controle dessa agressividade dele, né, ele tem um nível de controle menor, mas eu também acho interessante a gente discutir isso que a Jana trouxe, assim, sabe, de quem é que pode ficar nesse lugar, assim, porque a gente, né, fora o Murilo, que não sei, acho que não é pai, né, mas a gente que tá nesse lugar, assim, esse último episódio de, assim, arrancar o coração, né, e acho que essa situação também, assim, né, ali, quando eu vi a mãe entrando em casa por último, e ela chorando ali no casaco, sozinha, sabe, sem poder chorar, porque ela até então ela não podia nada, a menina reclama, a menina, né, fica mais sozinha, o pai de vez em quando tem essas situações assim, mas ela fica tentando ali, né, a segurar a onda, ajudar ele, ajudar ela, faz um carinho nele, faz um carinho nela, agrada ele, agrada ela, né. E aí depois, claro, tem essa conversa deles, que foi muito bonita, eu acho também, né, muito sensível, assim, e verdadeira, né, deles, entre eles, assim, como pais. E, enfim, mas eu acho que é mais uma questão de autocontrole, assim, eu não vi ele sendo violento tanto com outras pessoas, assim, né, mas essa situação de, claro, assim, não é a pessoa mais calma do mundo, não é uma pessoa que tem zero violência, né, não é. Então, mas eu achei que também traz, eu acho que justamente retratar essa violência que não é a violência, talvez assim, né? Uma mulher vítima de violência doméstica, vítima de violência física, os filhos apanhavam, né? Tipo, de novo é para tirar o clichê, assim, né? Não é isso que vai determinar se o menino tivesse feito, né? O que o menino fez, não seria isso, né? Então parece que os argumentos que a gente vai buscando, que comumente se tem para explicar um fato desse, são desconstruídos, assim, um pouco, né? Eu penso muito também em quem poderia, então, ficar triste, ficar mal com a situação, e quem consegue, pensando no pai especificamente, né? Tem um termo que eu aprendi muito recentemente que se chama alexitimia normativa masculina. E eu fiquei muito chocada, assim, com isso, né? Alexitimia é basicamente uma incapacidade de identificar e falar sobre os sentimentos, né? Bem por cima. Não, de forma geral, na normatividade masculina, não se é reforçado, assim, por falar dos sentimentos, por demonstrar tristeza, frustração, né?
eu acho que tem uma cena muito... Não é uma cena que aparece, mas uma cena que é falada mais de uma vez, sobre o Jamie não conseguindo ir bem no futebol, os pais ali das outras crianças, né, dos outros meninos, rindo da situação, e o Ed, ele não, naquele momento, acho que diferente do que o pai dele fez, né, que ele fala que o pai dele era violento, ele não é violento com os outros pais, mas ele também não sabe lidar com a situação. Ele olha para o lado, ele né, não quero ver isso, não consigo lidar com isso. E eu achei interessante, né, Murilo, que tu vê a percepção do Jamie, desse ato dele de virar o rosto, e o que se passava na cabeça do pai. Eram coisas completamente diferentes. Sim. A intenção do pai de proteger e a leitura que o Jamie fez, né, de desvalia ou de, né. Então, eu penso muito nisso, assim, nesse pai que talvez não tinha habilidade de lidar realmente com aquilo. E, claro, acho que violentos somos todos, né? Em algum nível, como a gente expressa, talvez, essa violência. Acho que ele realmente não tinha, e talvez não seja ensinado para os homens, essa capacidade de demonstrar a violência de outra forma, né? Ele demonstra ali a violência do jeito que ele talvez sabe, né? Naqueles momentos que ele quebra as coisas, ou que ele tá com tanta coisa para pensar, e daí vai lá os meninos que picharam a van dele, ele vai lá ver, e daí age naquele impulso, né? E eu acho que, de fato, a mãe e a menina ficam chocadas, assim. Talvez também uma outra dica, assim, de que talvez aquilo fosse tão, apesar de ele já ter tido momentos de violência, mas também uma dica ali de que elas estavam tão chocadas porque não era bem ele, né? Eu acho que isso também dá uma dica, assim, de que sim, ele age com violência diversas vezes, mas talvez aquele não era bem o normal dele, né? Agora, o Murilo falou uma coisa que eu acho, assim, pensando, né, nos fatores de proteção da família também, né? Vocês falaram, na verdade, na Simone, acho que comentou, de que o que o pai estava sentindo não era o que o Jamie lia, né, percebia quando o pai virava o rosto e não conseguia ver ele fracassando no futebol, né? E eu acho que esse é um outro problema da parentalidade, assim, né? Às vezes o que o pai e a mãe querem comunicar não é exatamente o que os filhos adolescentes estão ouvindo ou estão vendo, né? E não é um problema da parentalidade, é um problema que pode acontecer na relação entre pais e filhos, né? Acho que é importante, assim. E aí eu acho que a gente poder pensar assim, no quanto é importante falar claramente o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né? E mesmo as frustrações, enfim, né? Para não dar margem ou diminuir a margem dessas coisas que não são comunicadas, né? E eu vou fazer um parêntese nisso que a Jana está trazendo, porque eu acho que também tem um aspecto importante, muitas vezes, na própria, nessa comunicação parental, assim, que muitas vezes se pensa que pai e mãe não tem que dar explicação para os filhos, né? Mas não é uma explicação, né, do que eu vou fazer, né? É uma comunicação para poder compartilhar um raciocínio, uma percepção, um ponto de vista de onde eu estou tomando aquela, né, qual é o meu olhar para tomar uma determinada decisão, uma determinada atitude, que ensina também, né, um menino ou uma menina, um jovem, uma criança, a pensar as coisas em perspectiva, né, porque acho que também tem muito essa ideia, assim, de que às vezes os pais falam demais, de que, né, a autoridade dos pais está vinculada a isso, assim, né, tipo, ficar falando muito, daí já perdeu a autoridade. Só para retomar isso também, que eu acho que às vezes passa também nessa linha de que a comunicação é difícil, porque também não pode ir muito adiante, né. É difícil também porque a gente... Primeiro porque como é o pai do Jamie, né? Ele tem um exemplo de parentalidade que ele já decidiu que ele não quer seguir em muitos termos, e aí ele fica meio sem referência, né? O que eu faço agora? Então ele está tentando construir uma alternativa ali ao mesmo tempo em que faz, né? E aí vai ter os erros, vai ter os acertos, e a gente fica realmente muito inseguro nesse processo. E também porque quem recebe não vai ser o mesmo. Tipo, o Jamie não vai ser igual ao pai dele e também não vai reagir
Mesmo que ele fizesse exatamente o que os pais fizeram. Terminou, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. E a gente está também no YouTube e no TikTok. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. A gente gostaria muito de saber a opinião de vocês. Para falar com a gente, basta comentar ou mandar mensagem em nossas redes sociais ou responder a pesquisa de opinião, que a gente sempre deixa disponível na descrição de todos os episódios. É rapidinho, nos ajuda muito a entender e a dialogar com vocês. No episódio de hoje, a gente falou sobre psicologia, sociologia, gênero, entre outros assuntos. Valeu, pessoal. Obrigada por nos ouvirem. Até mais.